Meus amadíssimos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, é uma alegria muito grande nós nos encontrarmos hoje, nessa sexta-feira, para partilharmos o Santo Evangelho, a escuta da palavra. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo do 1 ao 7, que nos diz assim: Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que mata um corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amadíssimos irmãos e irmãs, vejamos, hoje o evangelista São Lucas nos traz uma palavra maravilhosa. E eu queria me deter com você hoje, já no início, lá no capítulo 1, quando Jesus diz: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Se nós pudéssemos dar um nome a essa nossa partilha de hoje, eu queria chamar de hipocrisia religiosa. O que é a hipocrisia religiosa? Se nós formos fazer uma análise, lá antigamente, na época do Império Romano, havia uma luta entre 2 cavaleiros. Um vinha de lá e outro ia daqui para lá. E os 2 se encontravam no meio do caminho e com uma lança tentavam derrubar um ao outro. E esses cavaleiros usavam um traje, uma veste de couro chamada hipocrisia. Mas trazendo para a nossa vida espiritual, para nós hoje como cristãos católicos, o que seria a hipocrisia? É que nós muitas vezes estamos dentro da igreja, mas não aceitamos a igreja como tal. Por exemplo, nós comungamos, mas não acreditamos na Eucaristia. O que é isso? É hipocrisia. Nós dissemos que somos devotos de Nossa Senhora, mas não acreditamos nos milagres de Nossa Senhora. O que é isso? Hipocrisia. Nós estamos dentro da igreja, dissemos que cremos na palavra de Deus, mas não aceitamos tudo o que está na Sagrada Escritura. O que é isso? Hipocrisia. Então eu e você precisamos entender que nós precisamos todo dia tomar cuidado com, como Jesus diz, com o fermento dos fariseus, com o farisaísmo, com a hipocrisia religiosa. A gente tem que ter muito cuidado para nós não irmos alimentando dessas coisas. Nós muitas vezes nos colocamos como fariseus dentro da igreja, que somos um povo que estamos lá, que meditamos, que rezamos, que não perdemos a Santa Missa, mas que dentro de nós há dúvidas, a não aceitação e tantas outras coisas. Olha, não adianta nós comungarmos o corpo de Cristo, não adianta nós rezarmos o Santo Terço, se não há dentro de nós um desejo, uma vontade de verdadeiramente crermos, aceitarmos. Não tem como aceitar a Igreja Católica pela metade. Não tem como ser cristão só pela metade. Eu creio nisso, mas não creio naquilo. Eu creio em tal coisa, mas não creio em coisa tal. Eu creio no Papa, mas não creio no Bispo. Ou creio no Bispo e não creio no Papa.
Tudo aquilo que o Papa diz é infalível, porque é revelado pelo Espírito Santo, assim como lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus estava passando em Cesareia e ele começou a perguntar às pessoas, no dizer do povo, quem diz que eu sou? E um disse, tu és João Batista, tu és Elias e tantos outros. E ele se virou para os seus apóstolos e disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, como sempre o primeiro, olha e diz, Senhor, tu és o Filho de Deus. E Jesus diz, ora Simão, não fostes a carne que te revelastes, mas o meu Pai que está no céu. É dessa forma que o servo de Deus aqui na terra, aquele que o Senhor deixou para coordenar e para tomar de conta dessa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, na pessoa do Santo Padre, o Papa, conduz a sua igreja com essa infabilidade, que quem revela a ele é justamente a pessoa do Espírito Santo. Então hoje, meu irmão, minha irmã, eu convido você a abrir o teu coração e ter cuidado, muito cuidado mesmo, com o fermento dos fariseus, com a hipocrisia religiosa. Mais uma vez, que fique claro para cada um de nós, do que se trata a hipocrisia religiosa. Ela justamente se trata de eu aceitar algumas coisas e outras não. Por exemplo, eu aceito ser católica, eu sou católico, eu não perco a Santa Missa, mas eu não aceito que eu tenho que devolver o meu dízimo. Ora, se você não aceita que você tem que devolver o seu dízimo, significa dizer que você não está cumprindo verdadeiramente com o seu dever, com os preceitos. Porque um verdadeiro cristão, um verdadeiro católico, ele sim devolve o seu dízimo, devolve as suas primícias, porque tudo que nós temos não é fruto meramente dos nossos esforços, mas é fruto da bondade e da graça de Deus. Então que hoje o Senhor nos faça compreender que nós precisamos a cada dia lutarmos para se desfazer e ter esse cuidado, essa vigilância para não cairmos na hipocrisia religiosa. Então que o Senhor nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem. Salve Maria, a Imaculada.